fazer chorar. Sou tão romântico assim, só pra te cativar. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula especial. Aliás, serão 3 aulas. Dividi o vídeo em 3 partes. A primeira parte hoje é sobre romantismo, mas nós vamos falar sobre caracteres, vamos falar sobre o surgimento do romantismo, os países onde o romantismo foi mais intenso. E na segunda parte do vídeo, na próxima aula, nós falaremos sobre o romantismo no Brasil, a parte ligada à poesia. E depois, então, na última parte, falaremos sobre a parte romântica ligada à prosa e ao teatro. Portanto, são 3 vídeos em sequência sobre o romantismo. Espero que você goste desse primeiro. E vamos à aula. E começo com essa tela de Palmer, que representa bem este ambiente romântico do século XIX. Vamos passar logo pela história do romantismo no mundo. Depois, então, partiremos aqui para o romantismo no Brasil. O romantismo brasileiro, evidentemente, ele começa em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, e vai terminar em 1881 com a publicação de um livro do realismo Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então vamos ver aqui logo a questão do contexto histórico. Primeiro, o romantismo é filho da Revolução Francesa, na era do fim do absolutismo na Europa, no período em que se incentivou a livre iniciativa, veio a questão do liberalismo político, do individualismo econômico, estimulou também o nacionalismo, a geração moderna, a geração urbano-industrial. As pessoas abandonaram o campo, passaram a viver na cidade, e começa então a industrialização, o fim do trabalho artesanal e o início da sociedade urbano-industrial. Também, aqui no Brasil particularmente, a chegada da família real exerce grande influência, porque houve o desenvolvimento da imprensa, também o surgimento dos bancos, das faculdades e de bibliotecas, e também, lógico, tivemos as lutas pela independência, grande influência na formação do romantismo brasileiro. A Revolução Francesa, todo mundo sabe, foi a base de tudo, né? A base de toda essa escola literária que nós estamos estudando. E essas figuras aí, vocês não podem esquecer, claro que aqui nós vamos ter aula de história, só para vocês perceberem quão importante é a Revolução Francesa para o romantismo. Vocês estão vendo aí a queda da Bastilha, as figuras de Robespierre e Danton, que tiveram uma participação significativa na Revolução. Sem eles, acreditamos que a Revolução não teria grande sentido, né? E vocês estão vendo aí que o objetivo era acabar com o antigo regime, né, e criar uma sociedade onde a liberdade, a igualdade e a fraternidade fossem os parâmetros diretivos, inspiradores, os parâmetros da solidificação de um mundo cada vez melhor. Então a Revolução Francesa foi um divisor de águas entre a sociedade dominada pelo ideal de nobreza e a sociedade dominada pelo ideal de democracia, de liberdade, de igualdade e de fraternidade humana. Mas aí o aluno pega isso e forma logo uma ideia genérica da coisa, e não é bem assim. Existem, na verdade, 2 revoluções na França. Uma revolução que é da pregação, uma revolução que é a ideia, uma revolução que é o conceito. E existe a revolução da prática, a realidade. Se vocês pensarem bem, Robespierre, por exemplo, ele foi
mordido pela mosca do poder. Aquilo que ele condenou anteriormente à Revolução, passou a fazer em nome da Revolução. Sabe? Aquela coisa de você chegar assim e dizer assim, não pode ter corrupção, não pode ter o Estado como perseguidor, mas Robespierre fez tudo isso. Inclusive, Danton foi o seu, digamos assim, o principal opositor. E foi ele, Robespierre, que mandou Danton para a guilhotina. E se você olhar a Revolução Francesa na prática, ela é absolutamente, em muitos pontos, incoerente com a sua própria pregação. Então existem duas revoluções francesas, uma da prática e outra da teoria. O romantismo é filho da Revolução Francesa da teoria. O romântico é filho da Revolução Francesa da ideia. Filho do ideal. Certo? Filho do ideal. Filho da pregação. E o romântico, evidentemente, se opõe à prática da Revolução Francesa. Para ficar bem claro aqui, vocês não pensarem que é apenas uma influência genérica, ampla, não. Lembre-se daquele ditado popular. Existe a prática, existe a gramática. Né? A gramática é o ideal de língua que nós gostaríamos de ter. A prática é dinâmica. Então, a prática da Revolução Francesa, em vários momentos, em vários pontos, foi uma contradição. Se voltou contra as suas próprias ideias. Aqui no Brasil, nós tivemos uma influência direta da chegada da família real. A corte de Portugal está desesperada. Há uma desordem no cais, pavor terrível, com a ideia de que Napoleão invadiria Portugal. E aí a família real, desesperadamente, chega ao estado da Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808. Mas somente lá para o dia 7 de março é que a família real chega, de fato, no Rio de Janeiro e forma o Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Essa chegada da família real aqui no Brasil foi extremamente importante porque o Brasil passou a ser sede do Reino de Portugal, de Brasil e de Algarve. E o desembarque foi de forma estúpida. Eu sugiro a vocês que assistam ao filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que, tirando a parte hilária da coisa, que o filme deixa bem explícito, aquilo que aconteceu foi a pura verdade. O Brasil não estava preparado para receber aquela quantidade de gente, inclusive as casas, minha gente, eram tomadas das pessoas para abrigar os remanescentes da corte de Portugal. E também, inclusive, coisa assim estúpida, né? É que o navio estava abarrotado de piolho. As mulheres chegaram, inclusive, em Salvador, todo mundo de turbante, porque deu piolho no navio. E vocês sabem, a viagem foi longa. E eles usavam um pó que era comum para colocar nos grãos, e começaram a usar na cabeça para matar os invasores, né? Chegaram, inclusive, em Salvador, as mulheres com panos enrolados na cabeça. Dom João estava assim em petição de miséria, doente, né? Carlota não, estava bem, mas Dom João estava doente. E aí a família real chegou em Salvador, se cuidou e depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde instalou lá o governo de Portugal, Brasil e Algarve.
Vocês estão vendo aí o quadro Independência o quadro da Independência do Brasil, que representa esse ideal romântico, né? Essa cena que vocês estão vendo aí, de Pedro Américo, pintado por Pedro Américo. Aliás, não foi pintado, inclusive, na época da independência. Esse quadro é quase do final do fim da monarquia no Brasil. Esse quadro foi pintado cerca de 2 anos antes da monarquia, do fim da monarquia, e para justamente mostrar para o Brasil que nós brasileiros devíamos muito à família real e que aquelas lutas que surgiam Brasil afora pregando a República eram injustas, né? E esse quadro foi colocado de frente ao Palácio no Rio de Janeiro. As pessoas, quando chegavam lá, tinham esse impacto aí dessa imagem, Dom Pedro levantando a espada e gritando independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Se você for olhar para o quadro, ele é romântico por quê? Porque ele não tem nada a ver com a realidade. Primeiro que observem que a única coisa de real que tem aí é o local, que realmente está lá até hoje, em São Paulo, e o riacho está lá até hoje. Só que o riacho hoje é mais um córrego de esgoto do que um riacho, mas está lá até hoje. E a ideia de perfeição, vocês estão vendo aí, nada disso. Dom Pedro tinha feito uma viagem, sabe? Inclusive estava doente. Mas doente não era doença nenhuma, não. Era muita ressaca. Dom Pedro era um bom vivant. Inclusive, ele tinha brigado com o irmão que queria ser rei de Portugal. E ele era, na linha sucessória, ele era o primeiro. E aí começaram a briga de família. Dom Pedro chegou a fazer um acordo, né? E esse acordo, ele ficou aguardando a resposta. E aí, o que aconteceu? Dom Pedro tinha passado, ele passava noites nos bordéis, bebendo. E aí teve que fazer essa viagem para ir para Santos, para visitar a Marquesa de Santos, todo mundo sabe dessa história. Quando ele teve que fazer suas necessidades de trás de um local, foi quando o carteiro chegou com a resposta do irmão, Dom Miguel. E aí a resposta era não, que não aceitava a proposta dele. E ele, na posição que ele estava, foi levantando as calças e dizendo, então o Brasil está separado de Portugal. Ora, uma cena dessa, o futuro imperador, de trás de uma moita no mato, fazendo suas necessidades, e irritado, levantando as calças, declarando a nossa independência, não era exatamente uma cena agradável de se ver. Aí a família real, lógico, encomendou a Pedro Américo um quadro. E nesse quadro tem inúmeras coisas ideais, mas não reais. Observe aí que Dom Pedro está num cavalo. Esse cavalo é mestiço, é brasileiro, né? Claro, para dar uma ideia de nacionalismo. Observe que vários soldados estão em cavalos manga larga, né? Cavalos de alta patente, digamos assim, de raça dita superior. Esses cavalos não aguentavam a viagem do Rio de Janeiro a Santos de jeito nenhum. A viagem era feita em burros, que eram os animais preparados. Tinham um curral na família real, na casa onde a família real residia no Rio de Janeiro. Tinha um curral que era repleto de burros,
que eram animais resistentes, conseguiam fazer essa viagem do Rio de Janeiro a São Paulo. Então nunca um cavalo aguentaria uma viagem dessa. Então não tinham cavalos, eram burros, certo? E Dom Pedro não levantou nenhuma espada, não disse independência ou morte, certo? A casa, de fato, vocês estão vendo aí, de fato existiu. E, embora seja idealização, mas a verdade é que ele era muito admirado pelos brasileiros, principalmente pela classe menos favorecida, né? Ele tinha ele era querido pelo povo, pelo brasileiro de um modo geral, né? Embora o povo detestasse Portugal. Mas como ele declarou a independência, houve uma popularidade assim absolutamente rápida, né, entre os brasileiros. Mas esse quadro aí aconteceu exatamente dia 7 de setembro, quer dizer, a idealização dele foi no dia 7 de setembro. Dom Pedro foi para Santos e depois retornou ao Rio de Janeiro e começaram então as lutas para a consolidação do Brasil como um país independente. Esse quadro do Grito do Ipiranga, que idealizaram, aconteceu à margem do rio, de um rio, etc, etc, um córrego apenas, onde as pessoas paravam para pegar água potável, né? E está lá até hoje. Vocês estão vendo aqui agora a figura do Dom Pedro, que gritou tudo isso é ficção, né? Independência ou morte. Na verdade, ele disse de fato que o Brasil estava na hora do Brasil se separar de Portugal. Vocês estão vendo aqui embaixo o quadro da chegada de Dom Pedro no Rio de Janeiro, que é outro quadro idealizado, né? Mas menos idealizado do que o quadro Grito do Ipiranga. E essa luta pela independência durou, sabe, vários anos. Portugal não queria perder o Brasil. Claro que o Brasil teve apoio, inclusive, da Inglaterra, de vários países. Mas Portugal não queria perder o Brasil, que era, do ponto de vista econômico, sempre foi, a partir da chegada da família real, sempre foi uma economia pujante. E isso Portugal não queria perder de jeito nenhum, né? A figura do Dom Pedro foi importante, mas lembrem-se que ele, apesar do dia do fico, ele acabou saindo do Brasil, deixando Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, no poder, né? E foi para Portugal para ser Dom Pedro IV, lá em Portugal, onde, aliás, morreu, né? Agora, se nós pegarmos, depois desses fatos históricos, e nós estabelecermos uma série de características, nós vamos ver que a primeira característica que o romantismo trouxe foi a liberdade de criação. Só que essa palavra liberdade, ela não é muito ampla, né? Digamos assim que o romântico estava livre para criar também fora do ditame clássico, né? Ele poderia criar um padrão, embora esse padrão já estava determinado, que era um padrão dominado pela sentimentalidade. O sentimentalismo é a base do romantismo. Portanto, a obra romântica ela vem do interior para o interior, ou seja, de um sentimento de um ser, supostamente que escreve aquilo da alma, para comover a alma de outro. Mas ele é egocêntrico, porque vale o que o romântico está sentindo. Eu costumo sempre dizer aos alunos, para você entender romantismo, passe numa calçada e veja uma senhora com uma criança no colo pedindo esmola. É uma cena extremamente triste, né? Imagina essa criança estar morrendo de fome e uma senhora pedindo esmola. É para você ficar tomado de forte emoção. Mas
quando se trata de um poeta romântico escrevendo sobre isso, você não vai sentir pena da mulher e da criança. Você vai sentir pena do poeta. Então, o poeta, mesmo que ele fale sobre coisas externas à sua sentimentalidade, ele acaba sendo o centro. O ego dele, o sentimento dele, o sofrimento dele passa a ser o centro de tudo. Porque ele capta tudo para si, né, e acaba sendo o centro daquela ideia sentimental. Supervalorização do amor. O amor para o romântico é um sentimento nobre, sentimento capaz de tudo, desde o perdão até a limpeza do caráter. O amor é uma espécie de inseticida benéfico, que a tudo vence e a tudo dissipa, colocando o ser como puro, né, e valorizado, né? Idealização da mulher e da paisagem. Tudo no romantismo é idealizado. A mulher idealizada não é uma mulher real, mas a mulher como a gente gostaria que ela fosse, né? O herói não é o herói que você encontra aí no dia a dia, certo? O herói romântico, ele é superior. Vejam o filme Coração Valente, aquele é o herói romântico. É aquele cara que tem, sabe, que arrancaram dele a felicidade, mataram a mulher dele. E ele então pega todas as suas forças, reúne o seu povo e vai lá lutar contra o inimigo. Esse é o herói romântico. E ele faz coisas que um herói comum jamais faria. A natureza não é a natureza que se está vendo. Não é a natureza real. A natureza, a paisagem, ela também é idealizada. Tudo no romantismo é idealizado. Lembrem-se de Iracema, virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos tão negros quanto a asa da graúna. Iracema, o amor que Iracema sentia foi capaz de romper com tudo, inclusive com a sua própria tribo, para ficar com Martim. Certo? Então, é uma coisa superior. Você não encontra no mundo real. Você só encontra no mundo das ideias. Lembre-se de Platão. Mundo inteligível e o mundo das ideias. O mundo inteligível é esse, o mundo real é esse aqui embaixo, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, é aquele mundo lá de cima, o mundo onde tudo é perfeito, absolutamente perfeito. Então aqui nós temos o Mal do Século, que é uma parte da literatura, liderada, inclusive, o grande poeta do Mal do Século é Lord Byron, da Inglaterra, né? E vai pregar, acima de tudo, pessimismo, e certo pessimismo exagerado, né? Inclusive colocando o poeta a ser prática do seu próprio pessimismo. Os poetas do Mal do Século morriam antes dos 23, 24, 25 anos, eles se entregavam à vida, eram melancólicos, eram sofredores e se isolavam, eram solitários e não conseguiam configurar o amor exatamente para eles continuarem sofrendo. É como se o sofrimento fosse o combustível básico deles, né? Evasão é quando você está no local, por exemplo, evasão no tempo. Você está aqui no presente falando de um tempo anterior. No espaço, você está aqui nesse espaço da sala de aula, portanto, e se lembra ou se recorda dos parques que você frequentava na infância. Então você faz uma evasão no tempo, no espaço e também na natureza. Lembre-se, a natureza romântica, ela é praticamente uma companheira, ela é praticamente uma coisa real para o poeta, né? Embora ela pareça, poxa, tão distante para a gente. Nacionalismo, a valorização do local onde o poeta nasceu, o escritor nasceu. Normalmente quando ele não só valoriza o seu país, como ele valoriza o seu estado, sua cidade, né? Sua casa, seu bairro. Ele é muito voltado para
a valorização daquilo que está de imediato ao seu bem-estar, né? Medievalismo é a volta à Idade Média, aquela ideia dos Cavaleiros da Cruzada, é o ideal romântico, né? Os Cavaleiros da Távola Redonda, na época do Rei Arthur. Essas histórias medievais vão ser reconfiguradas no romantismo. Religiosidade, todo romântico é místico e religioso. Supervalorização da infância. Para o romântico, criança é pureza. Para o romântico, criança é inocência. Criança é puro amor. Não existem pestinhas na literatura romântica. Toda criança é uma espécie de folha de papel em branco, onde você só escreve coisas boas. Supervalorização do homem em estado selvagem. Lembre-se de heróis românticos, históricos, né? Que vocês se lembram aí. Quem não se lembra do Cabeleira, de Franklin Távora, por exemplo? Quem não se lembra do Peri? Os heróis em estado selvagem e que acabam tendo bom caráter, amam mais o seu amor do que a própria criatura amada, e aí vai. Historicismo vai valorizar processos históricos, volta no tempo para valorizar fatos históricos, reescrever a história. Aliás, como a gente costuma fazer muito aqui no Brasil, né? A gente volta no tempo e escreve a história. Hoje, mais não, mas antigamente a ideia, por exemplo, em torno da independência do Brasil era extremamente romântica. Hoje é que a gente tem estudos aprofundados, tem a ciência para nos ajudar. A gente sabe onde estão os defeitos e as virtudes. Mas antigamente, quando o governo queria, pintava um episódio ao seu bel prazer para vender uma imagem nacionalista e criavam heróis, até alguns deles muito falsos, né? Heróis falsos. Supervalorização do herói. No romantismo, o herói é sempre marginalizado, é aquele que luta contra tudo, contra todos, contra o status quo, inclusive. Aceitação do trágico, trágico e o mistério sempre fazem parte da literatura romântica. Valorização da cor local, daquilo que é nosso. Indianismo, o herói, o grande herói da literatura brasileira é o índio, né? Regionalismo, a valorização do vaqueiro, do gaúcho, dos tropeiros, daqueles homens do interior. Os desbravadores, inclusive, são vistos de forma, até hoje, por alguns de forma muito romântica. E lusofobia. Lembre-se que nós brasileiros, principalmente após, eu diria que começou com a chegada da família real, mas se acentuou muito depois da independência do Brasil. Nós passamos a ter um ódio de Portugal, assim, inclusive, para vocês calcularem, existiam cortiços no Rio de Janeiro de brasileiros e de portugueses. Não tinha como num cortiço de portugueses, por exemplo, um brasileiro ir morar. Havia um ódio entre brasileiros e portugueses que acabou gerando, inclusive, algumas batalhas aqui no Brasil. Vamos passar rapidamente aqui pelo romantismo no mundo. O romantismo nasce na Alemanha. Lá o movimento Sturm und Drang, Tempestade e Paixão, que começou por volta aí do ano de 1760. Goethe é o nosso grande escritor alemão. Ele escreveu uma peça de teatro chamada Fausto, que é uma história fantástica de um pacto que Dr. Fausto faz com o diabo depois que ele se apaixona por Margarida. Ele já é velho, então ele pede para ficar mais jovem para poder namorar Margarida. Só que o diabo dá a ele 24 horas para ele decidir, e dá a ele a juventude. Então ele vai e começa a ter um caso com Margarida. 24 horas depois, ele tem agora que aceitar o pacto do diabo para continuar.
é quando ele não aceita, volta à sua condição. Margarida já cai em desgraça, sai pelo mundo grávida de uma criança, é tudo trágico em Fausto, uma coisa assim fantástica, mas é uma senhora obra, né? E os sofrimentos do jovem Werther, que é a história de uma paixão impossível. Werther se apaixona por Charlotte, né, que é uma mulher casada. Só isso aí já não permitiria, de forma nenhuma, principalmente naquele tempo, até porque o amor romântico, ele é uno. Quem sente paixão romântica não admite dividir o seu objeto de desejo com ninguém. Então isso passou a ser uma coisa absolutamente distante para Werther, que começa a escrever cartas. Toda a narrativa é baseada nas cartas de Werther. E virou peças. Vocês estão vendo aí a cena, uma cena de uma das peças produzidas, adaptadas para o teatro na Alemanha, que até hoje os estudantes do ensino médio fazem, né? Vocês estão vendo aí mais embaixo Johann Friedrich Schiller, que é o nosso compositor. Ele fez a Ode à Alegria, uma poesia que acabou inspirando a 9ª Sinfonia de Beethoven. O texto é dele. E a 9ª Sinfonia de Beethoven foi toda baseada no ritmo do texto, Ode à Alegria. Maria Stuart é uma peça de teatro onde ele conta toda a história de Dona Maria I da Escócia, né? Que inclusive virou minissérie. Estava até bem pouco tempo no Netflix. E, claro, não é baseado na peça de Schiller. Aqui vocês têm um pequeno trecho dos Sofrimentos do Jovem Werther. Essa obra foi tão importante porque ela provocou durante muitos anos tal comoção na sociedade que muitos jovens queriam imitar Werther. E inclusive chegaram a chamar esse livro como livro suicida, ou que promovia o suicídio. Vários jovens, adotando o mesmo comportamento de Werther, acabaram cometendo suicídio. Por isso que em alguns livros ele é tido como o livro que mais matou, né, no período romântico. Aqui vocês têm o Ode à Alegria de Schiller, e inclusive funcionou como uma espécie funcionou como inspiração para que Beethoven fizesse sua 9ª Sinfonia. Vamos agora para a Inglaterra. Na Inglaterra vocês têm aí o Byron, Lord Byron, George Gordon Byron, que é o nosso escritor de Dom Juan, o apaixonado, não podia ver uma mulher se apaixonava, um pouco desvirtuando do romantismo, indo naquele romantismo mais popular, né? Desenvolvido pelos jovens da França, da Inglaterra e da Alemanha também, que se apaixonavam perdidamente pelas mulheres. Dom Juan vai incorporar esse espírito de que a mulher idealiza a mulher de tal forma que ele não consegue parar de sentir amor por elas, né? E também Peregrinação de Childe Harold, que também é outra obra significativa de Byron. Byron acabou influenciando toda uma geração. Graças a Byron, o romantismo saiu da Inglaterra e foi para a França, porque ele foi estudar lá. Ele tinha um problema no pé, inclusive, fez não sei quantas cirurgias para tentar corrigir esse pé, não conseguiu. Ficou a vida toda mancando, né? Mas acabou levando essa influência do byronismo, ou geração do mal do século. Inclusive, os jovens se reuniam, iam para cemitérios à meia-noite, recitar poesias, beber até cair, né? Saíam pelas ruas da cidade se entregando à bebida.
Era uma coisa assim incrível. E na França, país responsável pela difusão do romantismo no mundo, você tem um dos principais escritores, talvez dito por muitos como o maior escritor romancista do mundo romântico, digamos assim, que é o Victor Hugo. Todo mundo conhece Os Miseráveis, todo mundo conhece Notre-Dame de Paris, ou conhecido popularmente no cinema como O Corcunda de Notre-Dame, e Cromwell, né, que é o drama menos conhecido, mas que mostra esta virada do mundo para esta coisa chamada liberdade, república, democracia. Começa aí com o drama de Cromwell. Aqui vocês têm um texto, pequeno texto, daquela obra fantástica que é Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? Personagem principal, Jean Valjean, aquele cara que, passando fome e necessidade, acabou pedindo comida, ninguém deu, e ele foi lá e roubou um pão, e daí começa aquela história fantástica dele ir para a cadeia, depois ele sai de lá e é salvo por um padre, ele tenta roubar um padre, ele passa tanta injustiça na cadeia que ele sai de lá decidido a continuar roubando, mas é quando ele rouba um padre, e aí o padre o perdoa, e então ele descobre, começa a nascer então o herói romântico, e ele passa a ser um homem correto, digno, honrado, vira inclusive político, salva muita gente da miséria, e a história aí ganha outro corpo quando ele salva uma menina da morte, depois de ajudar a mãe da menina, salva essa menina da morte da mão de uma família cruel, e aí começa a história fantástica, calhamaço, mas uma história extraordinária que está aí no cinema, está aí, virou peça de teatro, cinema, etc. Então, o romantismo em Portugal, para a gente encerrar essa parte de romantismo no mundo, tem como marco o poema Camões, de Almeida Garré, conta a história de Luís Vaz de Camões, que acabou comovendo muita gente em 1825, e é dado como início do romantismo lá em Portugal. Portugal tem 3 gerações de autores, né? 3 gerações bem definidas. Primeira geração, que vai de 25 até 40, tem 2 autores que se destacam. O Almeida Garré, que é o autor do poema Camões. Ele escreveu a peça de teatro Frei Luís de Souza e Viagem na Minha Terra, que é uma história belíssima de 2 jovens que andam por Portugal vendo aqueles principais pontos. Na verdade, não é somente uma história de amor, é também uma espécie de cartão postal de Portugal daquela época, belíssimo, Viagem na Minha Terra. Alexandre Herculano, que é um romancista voltado para os romances históricos. Ele escreveu Eurico Presbítero, O Monge de Cister, A Dama Pé de Cabra, do qual me baseei, inclusive, o conto que ele escreveu, que ele se baseou para escrever A Dama Pé de Cabra. Eu também me inspirei para escrever A Mulher do Pé de Cabra, que foi o meu primeiro romance, né? Já a segunda geração, que é o ultra-romantismo, influenciado por Byron, tem praticamente um único autor e é romancista, viu? Não é poeta, é romancista, que é o Camilo Castelo Branco, que teve uma vida assim, meu Deus, de pobreza, de miséria, morreu cego, abandonado. Teve uma história de amor belíssima, ele acabou se apaixonando por uma mulher casada, essa mulher abandonou o marido, foi morar com ele, mas foi assim, uma vida trágica, porque ele acabou morrendo pobre, esquecido, e os romances dele faziam muito sucesso no Brasil. Amor de Perdição e Amor de Salvação, eram os 2. Inclusive, Amor de Salvação ele fez baseado no sucesso de Amor de Perdição. Era um sujeito que vivia praticamente dos livros que escrevia.
Então, vocês podem imaginar, apesar do sucesso naquela época, mas os autores eram muito mal remunerados, mal dava para viver. E tem a terceira geração, que é uma geração já próxima do realismo, chamada de pré-realismo, que tem Júlio Diniz, que escreveu As Pupilas do Senhor Reitor, que virou até novela, vocês se lembram, no SBT, Os Fidalgos da Casa Mourisca, também outro romance, já com o romantismo tendendo para ideias voltadas no realismo. No próximo vídeo veremos romantismo no Brasil. Gostaram do vídeo? Pois é, esse primeiro vídeo é romantismo de modo geral. O segundo vídeo, próximo, nós falaremos sobre a questão da poesia no romantismo brasileiro. E no terceiro vídeo falaremos sobre romantismo no Brasil, a parte ligada às narrativas, contos e basicamente romance. E também falaremos sobre o teatro brasileiro do romantismo. Ok? Um abraço a vocês, se inscrevam no canal, dê aquele like e até uma outra oportunidade. Eu tenho amor em mim pra te fazer chorar. Sou tão romântico assim, só pra te cativar.